O Estado laico, ele não pode se abster, ele não pode abrir mão desse assunto, até porque ele precisa garantir a liberdade religiosa e a igualdade entre as pessoas. A ideia de Estado laico que foi gestada desde a Idade Média é um melhor regime que consegue conviver com essa diversidade de expressões do religioso na esfera pública, sem adotar uma única visão ou impor uma única visão sobre as demais. É sempre uma utopia. A gente não tem, talvez, um Estado laico pronto e acabado. Nós estamos sendo Estado laico. Eu gosto de usar como referência a Declaração da Laicidade do século XXI, é uma declaração não formal, feita por acadêmicos e religiosos, que traz alguns conceitos do que é a laicidade, que fazem a gente entender que a laicidade é um conjunto de princípios que inclui principalmente a democracia. Poder não está mais legitimado em Deus, mas está legitimado no povo. O conceito de igualdade, então que todas as pessoas devem ser tratadas da mesma maneira, você não pode privilegiar uma religião em relação a outra. O conceito de liberdade, as mais diversas religiosidades podem ser exercidas de maneira livre, sem qualquer restrição que não afete o meio público, e também a mais conhecida, que é a separação entre o Estado e a religião. É um elemento fundamental para a Constituição da laicidade, mas ela não se confunde com laicidade. Qual a fórmula básica? A norma jurídica não pode ser sobreposta pela norma religiosa. Ponto. Então, por exemplo, Testemunhas de Jeová tem preceito religioso que impede o emprego de determinados procedimentos médicos, ainda que para salvar a vida. Todas as vezes que isso é levado ao judiciário, o judiciário diz não pode. Porque a vida é o primeiro direito, por razões óbvias, do artigo 5º da Constituição. Proteção, tutela da vida humana, né? Mas, por outro lado, também, o artigo 5º da Constituição prevê a chamada objeção de consciência, que é o quê? Eu posso não querer prestar o serviço militar obrigatório para homens acima de 18 anos, porque tem um preceito religioso segundo o qual eu não devo pegar em armas. Repare, nessa hipótese da objeção de consciência, a norma religiosa se sobrepõe à norma jurídica. Por que a gente sabe que o Estado brasileiro é constitucionalmente laico? Porque na Constituição Federal de 1988 estão previstos todos os elementos que constituem a laicidade. A rigor, o Estado brasileiro é laico desde a primeira Constituição republicana. Na verdade, desde um decreto famoso de Deodoro da Fonseca, que é de 1890. Desde então, a Constituição, todas as constituições brasileiras declararam solenemente a laicidade estatal. E ainda tem muito a se enraizar nas estruturas do Estado, mas também na mentalidade das pessoas. As pessoas vão para o espetáculo, pagam com recursos públicos, é um show gospel, é um show católico e acham que está tudo certo, porque, enfim, eu sou daquela confissão e eu pago imposto e ele está sendo revertido. Essa noção de separação entre uma coisa e outra não está construída na mentalidade das pessoas. Quando a gente fala de Estado laico, a gente não fala de um Estado onde a religião não possa existir publicamente. Inclusive, né, a gente está, em termos de Brasil, o que é esperado, em termos de igualdade, é que todas as religiões possam existir publicamente, que não é uma realidade hoje. Interessante, porque embora você tenha, a partir da Constituição da República, a ideia de liberdade religiosa e leis, decretos que, por exemplo, proibiam a polícia de se intrometer nos locais de culto, de perseguir lideranças religiosas e seguidores religiosos. Essa palavra religião, entende? Ela sempre foi uma coisa que dependia de uma interpretação, não é? Então, a lei protege a religião. Pô, mas religião de preto não é religião. A nossa tendência é fazer uma definição de religião sempre baseada nos conceitos das religiões majoritárias dominantes. Então,
tem essa lacuna do que é religião para o Estado. O papel do Estado é reconhecer a confissão religiosa, ponto. Mas ele não pode, inclusive, descrever o que seja religião. Porque se ele descreve o que seja religião, ele está determinando. A gente tem um tratado internacional que tem força de lei no país que fala sobre a relação do Estado com a religião católica. Não bastasse isso, quando a gente entra nos temas, a gente vai percebendo como afronta todos os princípios de laicidade que a gente pode querer demonstrar. Então, assim, a Constituição Federal fala de ensino religioso, e fala de ensino religioso plural, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala do ensino religioso plural e a Concordata fala do ensino religioso confessional e católico. Numa disputa muito intensa no STF, acabou sendo autorizado, ou melhor, a concepção ali saindo vitoriosa foi de que o ensino religioso confessional ele não contradiz o Estado laico. Nós temos uma referência curricular nacional que, felizmente, incluiu a proposta de ensino religioso não confessional, mas há muito ainda por fazer. Então, há contradições, há resistências, porque isso não acontece só no universo da educação. As visões dos pais, as visões dos parlamentares nas câmaras municipais e estaduais, a visão dos líderes religiosos também vão criando resistências. Em geral, quase a totalidade defende o Estado laico. O problema é o que cada um está dizendo com o Estado laico, né? Muitos entendem que é proteger a sua religião. Proteger a minha religião significa admitir que eu possa ter uma certa violência sobre outra, né? Então, isso é permitido, né? Quem é que vai dar a régua para isso? E aí quando a gente fala, bom, o servidor público pode ter a religião dele dentro de casa, mas não na repartição pública. É verdade que as instituições precisam estar preparadas para lidar com essa separação e não serem permeadas pelos dogmas religiosos. Mas o servidor público, quando ele entra na repartição, ele não deixa a bagagem da religiosidade dele do lado de fora da sala. Tem crescido uso do espaço público para serviços e finalidades religiosas de um grupo e de outro, espaços públicos dedicados a Dia da Bíblia, Monumento da Bíblia, essa cidade de Jesus, cada vez mais a tentativa de usar calendário civil para normatizar datas religiosas. O feriado de Nossa Senhora de Aparecida ele é muito peculiar. Por quê? Primeiro que ele foi feito em 1980 pelo Figueiredo, ele foi proposto para o Congresso pelo Figueiredo por ocasião da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Ou seja, a gente está falando de 1980, a gente não está falando de nada histórico, cultural, tradicional. A lei que fala do feriado de Nossa Senhora de Aparecida declara e reconhece Nossa Senhora de Aparecida como padroeira do Brasil, que é um tema exclusivamente religioso. Os conselhos tutelares são outro exemplo lamentável. Conselho tutelar no Brasil está hegemonizado por denominação neopentecostal. E nós estamos lidando com casos assombrosos em que juízes retiram e intervêm no convívio familiar, retiram crianças da guarda de suas mães, afastam crianças do convívio familiar porque a mãe é da Umbanda ou do Candomblé. Aí quando você vai pesquisar lá no fundo, lá no início, está o dedo do Conselho Tutelar. Se por muitos anos a bancada evangélica brigou pela laicidade do Estado, depois de um certo momento, quando passou a ganhar força, falou, bom, eu não vou conseguir que o Estado brasileiro seja laico. Então o que eu vou fazer é demandar os mesmos privilégios que os católicos têm para as confissões evangélicas. E aí passou a fazer isso, então o tal do concurso público para capelão do Exército, que era só católico, hoje em dia a gente tem concurso para capelães católicos e para pastores evangélicos. As outras religiões continuam excluídas. Teve a ideia de laicidade referenciada pelo catolicismo. E agora a gente está num outro contexto, né? Então, acho que é uma reivindicação legítima, né, dos atores religiosos
Mas, como equacioná-la, me parece ser um problema da sociedade brasileira, né? Não só dos políticos, né? Mas a sociedade brasileira um pouco ela tem que ter um entendimento melhor. Então vejo certo tratamento do tipo, não tem que ter religião, simplesmente. Não, assim, não se resolve a coisa desse jeito. Então, no artigo 19, inciso 1º da Constituição, que fala sobre a separação entre Estado e religião, tem uma vírgula, ressalvado o interesse público. O que é o interesse público? A gente precisa discutir o que é o interesse público. A gente precisa discutir o que pode, o que não pode, o que fere a laicidade, o que não fere. Tratar o tema com seriedade e tentar fugir dessas paixões e dogmas que envolvem a religião naturalmente.